Irmãos, nosso texto base de hoje é Atos 26. Nós vamos ler do 1 ao 3, depois do 12 ao 19. Depois, Agripa disse a Paulo: permita-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas em que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouça com paciência. Do versículo 12 em diante agora. Sabe o que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrirem os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Este contexto de Paulo aqui, eu vou falar um pouquinho do contexto histórico para nós entendermos melhor o que estava acontecendo aqui, né? Então, na época de Jesus, do surgimento da igreja, a situação política de Israel já era uma situação bem complicada. Porque Roma já tinha invadido e dominava sobre Israel. Então, acima de todos ali estava o imperador romano que mandava em Israel. E aí, Pôncio Pilatos era o procurador de Roma, ou governador na época de Jesus, era Pôncio Pilatos. No relato que a gente estamos vendo, nesse texto aqui, são citados Félix e Festo. Ao governador cabia a autoridade máxima na região. Ele cobrava impostos, mantinha a paz, cuidava das finanças da região e, quando necessário, julgava os casos mais complicados. Os reis ocupavam o segundo posto na hierarquia. Então, primeiro vinha a autoridade máxima, no caso, que era o de Roma. Aí depois o rei, lembra do rei Herodes, que a Bíblia fala quando Jesus nasceu? O rei, ele também governava abaixo de Roma, né? E ele também tinha, então, de manter ali com os seus soldados, manter a paz dentro do possível. Então, tinha várias hierarquias em Israel, né? Roma, o rei, depois vinha vários... E para todos estes o povo tinha que pagar impostos. Por isso que quando Jesus nasceu, havia essa esperança de Israel de um redentor que livrasse Israel de tudo aquilo, porque a carga era pesada, né, para o povo. Quem pagava a conta é sempre o povo, né? Até nos dias de hoje. Quem paga a conta é sempre o povo. Nesse contexto aqui,
Israel vivia assim, ele estava debaixo dessa opressão. E Paulo, ele foi aprisionado em Jerusalém, mas por causa do risco que ele corria, foi transferido para Cesareia, sede do governo romano, que era o que julgava também, se necessário, né? E ele primeiro foi julgado pelo governador Félix, está em Atos 24, do 1 ao 24, que o considerou inocente. O Félix, ele considerou Paulo inocente das acusações, mas para ele não entrar em conflito com os judeus, mesmo ele vendo que Paulo era inocente, ele deixou Paulo preso por 2 anos, mesmo sabendo que ele era inocente. Mas para ele não ficar mal com os judeus, né? Quando Félix foi sucedido por Pórcio Festo, esse retomou o caso de Paulo, novamente o julga inocente, só que Paulo, quando é julgado de novo, então Paulo, ele recorre a ser julgado em Roma, porque ele também era um cidadão romano. Além de ser judeu, Paulo era romano. Então, quando ele apela à sua cidadania romana, então ali em Jerusalém eles já não o podiam julgar ou condenar Paulo por nenhum motivo, porque eles não poderiam dar uma sentença para um cidadão romano. Ele precisaria ser julgado em Roma e não ali. Então Paulo ele pede então para ser julgado como cidadão romano. E aí, então, irmãos, mesmo Festo, ele considerou Paulo inocente também, mas ele continuava ali preso até esperar o navio que levasse ele para Roma, para ele ser julgado lá em Roma. Então, a gente vê que Paulo não tinha feito nada de errado. Ele só tinha pregado o evangelho. Mas a política, né? A política é assim até nos dias de hoje, né? A gente tem visto muita coisa ultimamente e a gente vê que sempre foi assim. Paulo foi julgado, foi considerado inocente, mas para não desagradar o povo, vão deixar o inocente preso. Que coisa, né? Parece muito o que está acontecendo nos dias de hoje, né? A gente vê muita gente que é culpada solto e quem é inocente preso. A inversão das leis. Mas isso é o mundo. E o mundo é assim desde que entrou o pecado no mundo. Não é só agora. A gente não pode olhar, não, mas é agora, assim, não. O mundo, desde que o homem resolveu assumir o controle, né, só fez coisa errada. Porque o homem, ele é corruptível. Ele se corrompe. O dinheiro, a fama, o poder corrompem. Por isso que a Bíblia diz para a gente tomar muito cuidado com essas coisas, porque nós podemos sim nos corromper. Nossa natureza, ela nos leva a corromper, né? Mas o texto que nós lemos hoje é Paulo, então, diante do rei Agripa, ele tem a oportunidade de se defender. E aqui, junto, estavam todos da mais alta hierarquia, tanto de reis como de influência, de nobres. Todos estavam reunidos ali para esse julgamento de Paulo. Então, digamos assim, a elite da sociedade da época estava ali. E Paulo, então, tem a oportunidade de se defender das acusações. E é muito interessante, irmãos, porque aqui Paulo, ele descreve o chamado dele, né, como foi a sua conversão,
como que ele ouviu, né? Ele descreve, ele dá o seu testemunho. Então, assim, o que é testemunhar? Testemunhar é você contar aquilo que Deus fez na sua vida. E Paulo, ele usa o seu testemunho para falar ao rei. Irmãos, isso me chamou a atenção. Porque Paulo estava ali como réu, diante de um tribunal. Ele estava ali sendo julgado. Ele estava ali, digamos, numa situação difícil. Uma situação bem complicada. Mas nós vemos um Paulo que não se deixou intimidar. Um Paulo que não se dobrou às circunstâncias que, por mais difíceis que fossem, ele deu testemunho da sua fé. Ele falou da sua fé. E é interessante que Paulo, né? Ele diz assim, no versículo 1, então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, o que é esse estender a mão? Paulo fez um sinal na época, pedindo silêncio, para que ele pudesse se defender. Então, nós não vemos aqui um Paulo acuado, com medo, temendo. Nós continuamos vendo o mesmo Paulo das cartas, um Paulo ousado. E ele pede silêncio, e ele então começa a falar, e ele começa a testemunhar de Jesus para o rei e para todos aqueles que estavam ali ouvindo. E é interessante nós pensarmos um pouquinho, irmãos, que Paulo, próprio Deus chamou ele, dizendo que ele ia pregar aos judeus, ia pregar aos gentios, que ele ia falar perante reis. Se alguém chegasse para você, Mike, e falasse assim, não, Mike, você vai falar de Jesus para os poderosos, para os reis. Em qual situação você pensaria em fazer isso? Se alguém falasse isso para a gente, vai ter uma vai ter uma festa, vai ter né? E eu vou falar lá. Como Deus nos leva por caminhos tão diferentes do que a gente imagina, né? Paulo, ele estava falando para reis, sim, mas sendo julgado pelos reis, sendo preso e julgado pelos reis. Mas foi o caminho que Deus, para que aquelas pessoas ouvissem sobre Jesus. Então, quando a gente fala, e a Bíblia fala que Deus fala assim, eu que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, né? Quando a gente pensa, a gente só pensa que os caminhos do Senhor são tudo bonitinho, né? É tudo bonitinho, tudo certinho, sem problema nenhum, sem luta nenhuma, tudo bonitinho. Mas às vezes não é assim. Os planos de Deus nem sempre são por caminhos tudo bonitinho, perfeitinho. E Paulo, ele estava aqui num momento terrível de julgamento. Uma circunstância que ninguém gostaria de passar. Mas ele está aqui aproveitando essa circunstância para evangelizar os reis e os que estavam ali da mais alta sociedade para o julgar. Ele estava falando para reis, mas como réu. Então, irmãos, nós estamos vivendo hoje um cristianismo que fala muito em bênção, e só vitória, e só coisa boa, né? Foi o próprio Jesus que chamou Paulo. Paulo tinha uma vida aparentemente muito boa antes da conversão. Ele era respeitado,
ele era bem de vida, ele tinha poder, né? Lembram? Ele estava junto quando mataram Estevão. E Paulo, depois da conversão, ele continuou sendo um grande homem. Mas a vida dele não foi só bênção. A vida dele foi uma vida sofrida. Ele teve que passar por coisas que nós nem conseguimos imaginar. E ele descreve algumas coisas que ele passou. E a gente vai ver a vida de Paulo depois da conversão, o quanto ele padeceu realmente por pregar Jesus. Aí eu pergunto, por que que hoje, o cristão de hoje acha que não vai passar por momentos difíceis, por tribulações? E que muitas vezes, quando passa, diz que não é de Deus. Como que Deus vai permitir que eu passe por isso? Ora, Deus não permitiu que Paulo ficasse 2 anos preso, sendo que o próprio julgador dele disse que ele era inocente? Não foi Deus que permitiu que Estevão morresse do jeito que morreu, irmãos? Deus deixou de amar Estevão? Deus deixou de amar Pedro? O amor de Deus por nós só é demonstrado quando a gente é abençoado, quando tudo está bem? Ou o amor de Deus também é nos momentos ruins? E os propósitos de Deus são maiores do que os nossos propósitos. Paulo, ele estava numa circunstância terrível, mas ele aproveitou a circunstância para evangelizar. E aí, irmão, quando você está vivendo uma circunstância terrível, o que você faz? Você evangeliza mesmo assim? Ou você reclama? Ou nós somos Paulo, ou nós somos o povo de Israel no deserto, né? Ai, que não saiu como eu queria. Quem nós somos nos momentos difíceis da nossa vida? O que sai da nossa boca nos momentos de confronto, nos momentos em que você é realmente colocado contra a parede? Qual a atitude que está? A Bíblia diz que a boca fala, do que o coração está cheio. Isso é um bom termômetro para a gente saber o que está no nosso coração, irmãos. Porque se da nossa boca não está saindo palavras de evangelização, então nosso coração está faltando Jesus dentro dele. Paulo era cheio de Jesus. Paulo transbordava Jesus. E aí, no julgamento dele, ele fala desse Jesus. E é interessante, irmãos, se nós continuarmos lendo o texto, depois eu vou achar certinho, né? O rei fala para ele, mas você está querendo, colocar aí nas minhas palavras, assim, você está querendo, Paulo, em tão pouco tempo me converter? Né? Com essa tua... E Paulo fala assim, não só você, mas todos os que estão aqui, há tempo de conhecer Jesus. Até pelo ele fez quando ele estava sendo julgado, na hora em que era para ele se defender. Ele usou esse tempo para evangelizar e não se defender. O rei deu a oportunidade de defesa para ele. E ele podia dizer, não, mas eu não fiz o que estão me acusando. Eu sou inocente porque eu não fiz. E Paulo podia se defender, irmãos. Porque foi dado esse direito a ele de defesa. E ele usa esse momento para evangelizar. Para falar de Jesus, para dizer que ele estava cumprindo o chamado que Deus tinha feito para ele lá no caminho de Damasco. E ele fala, olha, eu não posso virar as costas para o chamado que Deus me deu.
ainda que esse chamado me traga muitos prejuízos, inclusive me prenda. Então, irmãos, essa defesa, digamos, de Paulo, essa manifestação de Paulo aqui, mostra realmente que o coração de Paulo estava cheio de Deus. Era Deus, porque num momento como esse, ele não ficou questionando Deus, Senhor, por que eu estou nessa situação? Ele viu aquela situação como algo que ele podia levar as pessoas a conhecer Jesus. A visão de Paulo estava além da circunstância que ele estava vivendo. E nós, irmãos, nós reclamamos por muito menos. Nós pedimos algo para Deus e Deus diz não, pronto, nós já estamos reclamando. Já estamos reclamando com Deus. Não, mas porque? Mas eu queria. Qualquer coisa que não sai do jeito que a gente imaginou já nos leva a reclamações. Isso mostra muito do que está no nosso coração, irmãos. Isso mostra muito o quanto de Deus está no nosso coração. Porque é nos momentos ruins. Não é assim? Não é assim que o mundo fala, né? Quer conhecer uma pessoa? Quer conhecer quem é seu amigo de verdade? É nos momentos ruins que você passa, não é nos momentos de festa, né? Por isso que Provérbios diz que é melhor ir num velório do que numa festa, né? Por quê? Porque numa festa é só risos, é só alegria, é uma aparência. Mas lá num velório não. A pessoa que está chorando é real aquele choro. Não tem aparência, é o sentimento mesmo da pessoa. Ela amava a outra pessoa de verdade. Que numa festa nós escondemos muitas vezes, né? Eu não gosto daquela, mas está sorrindo para ela. Não gosto daquela pessoa, não vou com a cara dela, mas está lá, abraçando, beijando, né? Então, por isso que a Bíblia diz que é melhor, às vezes, você estar porque há sinceridade, né? Que numa festa, muitas vezes, não há. Né? Quantas pessoas... E é assim, né? Passe por um momento difícil na sua vida, veja quem é seu amigo de verdade e quem não é. Quem realmente se preocupa com você e quem não se preocupa com você. Quem é teu amigo vai estar do teu lado, em qualquer circunstância. Agora, aquela pessoa que só queria o bom que você podia oferecer para ela, ela vai embora. Assim que surgir a dificuldade, ela te deixa. Ela nem lembra mais que você existe. Né? É assim. E aí, irmãos, nós podemos ver por nós. Quando nós estamos passando por um momento difícil, Deus reina na nossa vida. As pessoas veem Deus em nós, aquilo que sai da nossa boca engrandece Deus, ou ao contrário. Nós somos como Paulo, que usa esse momento que era para ele se defender, para evangelizar, porque nós estamos sujeitos a momentos ruins. A Bíblia diz que enquanto estivermos aqui, nós estamos sujeitos a passar por dificuldades, por momentos difíceis. E aí, você ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, que é o que a Bíblia nos diz? Será que nós amamos Jesus assim como Paulo amava Jesus e o Evangelho, a ponto de usar um momento que era para sua defesa, para evangelizar, para falar aos reis ali sobre Jesus? O que tem saído da nossa boca, irmãos? Como nós temos evangelizado, se é que nós temos evangelizado? Você é grato a Deus até pelos momentos difíceis que você passa?
A Bíblia diz, dai graças. Ah, é fácil. Não. Paulo também disse que não era fácil. Ele relatou as dificuldades que ele viveu, mas ele nunca deixou de dar graças. Mas, irmãos, nós não estamos muito mimados, né? Nós estamos muito mimados, irmãos. Nós estamos vivendo um evangelho muito rasinho na presença de Deus. Nós estamos vendo muitos cristãos sendo mortos na China, na Nigéria. Esses dias, a nossa convenção estava pedindo oração para os missionários que estão na Guiné-Bissau, que houve uma tentativa de golpe lá, de Estado em Guiné-Bissau. Nós temos um casal de missionários lá em Guiné-Bissau. Irmãos, eles vivem o mesmo evangelho que Paulo. Entende? Eles passam por problemas reais. Nós temos a missionária Bruna, que está nas Filipinas, e faz acho que uns 4 anos que está lá. E esses dias ela mandou mensagem fazendo uma festa, irmãos. Mas uma festa que ela batizou a primeira pessoa lá. Em quase 5 anos que ela está lá. Uma conversão. E ela está fazendo a maior festa. E nós aqui não testemunhamos de Deus porque, eu pedi algo e Deus não me deu. Né? Eu pedi algo e Deus não me deu. E nós já reclamamos. A gente já, em vez de testemunhar de Deus, a gente está reclamando de Deus para as pessoas. Irmãos, será que nós vamos passar pela tribulação desse jeito? Será, irmãos, que se vier a tribulação, nós vamos conseguir passar por ela? Se nós não aguentamos uma unhinha quebrada, nós vamos aguentar uma tribulação? Esses dias eu vi um vídeo e me emocionei. Lá na Nigéria, eles destruíram uma igreja, né? A perseguição está muito grande com os cristãos lá. Mataram vários cristãos e destruíram uma igreja. Não sobrou nada, nem parede, nada. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os cristãos que não foram mortos se reuniram e estavam fazendo culto lá. Não tinha nada mais. Mas eles estavam ali, sabendo que podiam ser mortos. Mas estavam ali, fazendo culto a Deus. Mesmo sem nada mais, sem uma cadeira para sentar. Irmãos, e nós? E nós? Será que nós vamos... E não pense, irmãos, que está muito longe do Brasil se tornar, nessa decisão de prender Bolsonaro, uma das alegações do juiz foi a vigília, que tinha sido marcada para ter na casa de Bolsonaro, né? Ele falou que ia trazer transtorno. Isso é perseguição religiosa. Ninguém está percebendo, mas já está acontecendo no Brasil. Porque, irmãos, não vai ser visível. É tudo sempre feito, vai amarrando devagarzinho, entendeu? Porque se vier muito claro, lógico que ninguém aceita. Mas eles vão amarrando de um jeito até... E é isso. Mas, irmãos, ainda que o Brasil não passe por uma perseguição religiosa, Jesus está às portas, Jesus está voltando. E nós cremos que a igreja vai passar por um período da grande tribulação. Será que nós passaremos? Quando Jesus fala a parábola das 10 virgens, irmãos, é muito claro o texto. Ele está falando
da igreja. As 10 virgens é a igreja. Parte da igreja estava preparada para a vinda do noivo. E parte da igreja não. A Bíblia, não só a parábola das 10 virgens, mas muitas outras, nos dá a entender que só 50% da igreja está preparada. E eu pergunto, será que a igreja brasileira faz parte dos 50 que sobe? Ou dos 50 que ficam? Porque talvez os cristãos da Nigéria estão preparados. Talvez os cristãos da China estão preparados. Mas os do Brasil, nós não testemunhamos de Jesus. Nós não temos vontade de evangelizar, de levar as pessoas para Jesus. Paulo, desde que ele se converteu, ele mudou a sua vida para falar de Jesus. Ah, mas Paulo foi chamado por Jesus, eu e você fomos chamados por Jesus também. Cada um que está aqui nesta noite foi chamado por Jesus. Jesus, quando subiu ao céu, ele disse, ide, pregai o evangelho. E esse ide é para todos. Não foi só para os discípulos, não foi só para Paulo, é para todos nós. Quem você tem evangelizado? Nós estamos acabando um ano e nós vamos começar um próximo ano. E nós temos mania, né? É um costume. É um costume que veio do mundo e a gente carrega, né? Ai, vou fazer os planos para o ano que vem. Fazer as minhas metas que eu quero alcançar no ano que vem. Tem gente que até anota, né? Os novos projetos para o ano que vem. Estou dizendo que está errado, irmãos. É bom ter projetos. É bom. Agora eu quero pedir, e se está na sua lista, em que parte da sua lista está? Eu quero evangelizar. Eu quero ganhar ao menos uma alma para Jesus. Faz parte da sua lista? Faz parte isso do seu pensamento para o ano novo? Das suas metas de ano novo? Está lá? Ah, eu quero ser um Paulo do ano que vem. Será que isso está no nosso coração, irmãos? Vocês já viram que as nossas metas são só para essa vida? Eu quero melhorar minha casa, eu quero trocar meu carro, eu quero mudar de emprego. Nós temos uma lista infinita de coisas. Só dessa vida aqui. Não tem, eu quero orar mais, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero testemunhar, eu quero evangelizar, eu quero pregar a palavra. Isso aí não entra na nossa lista. As coisas espirituais não estão mais na nossa lista. E se estão, elas são as últimas. É? Lá em cima, no topo, é outras coisas. As espirituais estão sempre, se estão, por últimos. E aí eu pergunto, irmãos, o que está faltando para nós? O que está faltando para nós, cristãos hoje, ser como Paulo? Evangelizar em qualquer circunstância. Circunstância boa, não. Paulo estava na pior circunstância que ele podia estar. Paulo, ele descreve tudo o que ele passou, né? Nessa ida, depois daqui, nessa ida dele para Roma, ele sofre aquele naufrágio, vai parar na ilha de Malta, a serpente é mordido pela serpente, né? Até chegar em Roma. E quando acontece na ilha de Malta, dele ser primeiro no naufrágio, o que acontece? Todos estavam desesperados,
Ele acalma todos, não, não vai morrer ninguém, Deus está cuidando. Uma circunstância precária. Paulo era prisioneiro, podia dizer, eles que se lasquem, eu vou me salvar. Eles estão me levando como prisioneiro. Eles que se lasquem nesse naufrágio. Senhor, me salva. Porque, irmãos, tem muita gente que pensa assim. Senhor, me salva. O resto, né? Paulo não. Paulo pediu a Deus que nenhum deles morresse. Vai para a ilha lá. A cobra tchuc na mão de Paulo. E Paulo não morre. E testemunha. E prega Jesus naquela ilha. E fala de Jesus para aquele povo. Que quando que teria oportunidade de ouvir Jesus, irmãos? Naquela época. Pensa. A ilha de Malta não era um lugar que os navios paravam ali. Parou porque houve um naufrágio. Vocês veem que o caminho de Deus é diferente do nosso caminho, irmãos. O caminho que Deus levou Paulo lá em Malta foi através de um naufrágio. Sendo levado preso para Roma. Mas ele chega lá e ele fala de Jesus para um povo que não teria como ouvir Jesus. Deus sabia que aquele povo lá precisava de Jesus. Deus sabia. Então ele leva Paulo, faz o navio afundar. E Paulo para lá para testemunhar de Jesus. Por que você tem reclamado? Qual a circunstância da tua vida que está tão ruim a ponto de você reclamar de Deus? Será que esse caminho que Deus está te levando não é porque Deus quer algo melhor de você? Ou que você dê testemunho de Jesus? E é por isso que você está passando pelo que você está passando? O que sai da sua boca é bênção? É testemunho? Ou é reclamação? Ou é murmuração? Paulo tinha saído daqui de evangelizar o rei Agripa e ali, e vai para Roma e acontece naufrágio. Vamos falar a verdade, né? Deus deu muitos dons para Paulo. Paulo fez coisas extraordinárias. E a gente olha para o que Paulo fez e fala, nossa. Agora eu pergunto, você suportaria o que Paulo suportou? Nós suportaríamos o que Paulo suportou? Porque a vida dele não foi fácil. A vida de Paulo foi uma vida de uma luta atrás da outra, e uma maior que a outra. Quando ele fala o relato, ele diz que ele aprendeu. Ele aprendeu. Ele aprendeu a viver em qualquer situação, né? E ele diz, é o versículo mais fora de contexto usado até hoje. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo é usado para dizer que é só vitória. Eu posso tudo que seja vitória, né? Naquele que me fortalece. Mas não é isso que Paulo está falando quando ele fala esse versículo. Paulo está falando que ele passou fome, nudez, perigo, espada, naufrágio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nossa, a lista é interminável. Açoites, pedrada, né? E ele fala assim, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o contexto do versículo. Não é que é só vitória. É que, por mais difícil que foi a situação na vida dele, Deus o fortaleceu e ele conseguiu passar por aquela situação. Esse é o contexto do posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Paulo diz, eu aprendi a viver com muito e a viver com pouco. Ele aprendeu, quer dizer, ele não sabia, ele precisou aprender.
mas ele aprendeu. E ele não desistiu de Deus, quando tinha muito, mas também quando tinha pouco. Porque Deus é maior que o muito e Deus é maior que o pouco. E nós, irmãos, como nós temos agido nas circunstâncias da nossa vida? Qual a nossa reação quando as coisas não são do jeito que eu gostaria que fossem? Quando eu penso que Deus vai me dar uma bênção e ver um problema. Posso falar de mim, irmãos. Estou vivendo um problemão aí. Achei que ia ser momento de bênção. Vem um problemão. Como eu vou reagir? Deus, ele disse que estaria comigo todos os dias. Ele não disse que meus dias seriam só felizes. Ele disse que ele estaria comigo todos os dias. Então é nisso que eu creio. É nisso que eu creio. Ele não disse que seriam dias fáceis, mas que ele estaria comigo. E aí, irmãos, como nós temos agido? Faz toda a diferença, irmãos. Faz toda a diferença na nossa vida. O olhar que nós temos sobre os problemas. Os problemas podem nos levar mais perto de Deus ou mais longe dele. Depende de como nós reagimos aos problemas. Se com murmuração ou com testemunho, como nós temos reagido quando as lutas vêm, quando as dificuldades vêm, quando tudo não é do jeito que a gente gostaria que fosse. E infelizmente, né, neste mundo, a maioria das vezes não é do jeito que a gente quer. Deus era suficiente na vida de Paulo. Em qualquer situação, Deus era suficiente para Paulo. Seja a situação boa, seja a situação ruim, Deus era suficiente para a vida de Paulo. Deus tem sido suficiente para nós? Deus realmente tem sido suficiente para nós? Mesmo que os momentos não sejam bons? A oração de Abacuque, do profeta Abacuque, é uma oração muito linda, né? Nós até cantamos ela, né? E Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, não tenha gado, né? E o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Será que nós podemos falar isso realmente, irmãos? Do nosso dia a dia? As coisas essa semana não saiu do jeito que eu queria, mas não tem problema. Deus está comigo. Deus é o meu socorro, Deus é minha fortaleza, como Davi falava, né? E Deus está no controle. Deus vai cuidar disso também. Será, irmãos, que é assim que a gente reage? Porque se não for, nós precisamos rever o que está dentro do nosso coração. O que realmente impera na nossa vida, se é Deus, ou se nós estamos querendo Deus só por coisas boas. E os caminhos de Deus, às vezes, nos levam para circunstâncias ruins. Foi Deus que permitiu tudo isso na vida de Paulo, irmãos. Foi Deus. Deus precisava do Paulo calejado. Às vezes, Deus precisa nos formar calo, né? Em nós. E aí, como que forma? Nas lutas, irmãos. É nas lutas que se forja um soldado, não é? O soldado, para se preparar para ser um bom soldado, ele precisa de treinamento e o treinamento não é bom. A gente vê um pouquinho, né, em filme, como é treinamento de soldado, né? Eles têm que se submeter a várias coisas e vários testes para serem aprovados ou não. Deus tem te provado. Você tem saído aprovado ou não? Como você tem saído? Aprovado ou não?
Nós precisamos ser como Paulo, aprovados por Deus. Aprovados, irmãos, porque os dias estão se passando rapidamente. Jesus logo voltará e só vai subir quem estiver preparado. 5 virgens apenas estavam preparadas. 5 não. De qual 50% você faz parte? Ainda é tempo de nós restaurarmos nossa vida com Jesus verdadeiramente, irmãos. Não deixe que nenhum probleminha tire você da presença de Deus. E ainda que seja um problemão, muito menos. Porque Deus, Ele quer te usar mesmo no problema. Você pode ser aquele que vai dizer, eu passei por isso e Deus me sustentou, como Paulo disse. Posso todas as coisas. Você também pode dizer, eu posso todas as coisas, porque Deus me sustenta. Nos momentos bons e nos ruins, Deus é o meu sustento. Mas para isso, irmãos, nós precisamos realmente viver. Paulo pôde falar porque ele vivia o que ele falava. Nós admiramos Paulo, não só pelas cartas que ele deixou maravilhosas, mas porque a vida dele condizia com as suas palavras. A vida dele condizia com tudo aquilo que ele pregava. Nossa vida precisa condizer com a nossa pregação. Nós precisamos viver e pregar para que sejamos ouvidos pelas pessoas. Não deixe a oportunidade passar de falar de Jesus, de testemunhar de Jesus, ainda que a circunstância não seja aquela que você gostaria que fosse. Não deixe. Deus tem mais para nos dar da sua graça, irmãos. A partir de janeiro, nós vamos estar estudando escatologia aqui. É um assunto que eu gosto de escatologia, não é um assunto que eu goste. Mas é necessário a igreja saber dos acontecimentos, né? Porque a gente está sempre falando aqui, né? Jesus está às portas, mas como que eu sei que Jesus está às portas? Ele falou que já ia voltar, já se passaram 2000 anos, né? Mas os sinais estão aí. E os sinais é escatológico. É na escatologia que a gente vê os sinais. Por que que eu vou passar a escatologia para vocês? Ao menos o básico de escatologia. Para que vocês não sejam enganados, irmãos. Porque a Bíblia diz que se o tempo não fosse diminuído, ninguém se salvaria. Porque Satanás vai vir com poder, com sinais, para enganar realmente até os eleitos. E se a gente não souber, a gente pode ser enganado. Mas, irmãos, a gente precisa mudar a nossa maneira de servir a Jesus. Nós precisamos mudar o nosso coração, como era o coração de Paulo, que transformou um momento difícil num evangelismo puro. Ele evangeliza o rei, ele evangeliza toda a corte que estava ali, e ele fala, olha, você pode até me condenar, mas entre ser fiel a você e a Deus, sempre você fiel a Deus. É assim que nós devemos ser, irmãos. Isso tem que estar no nosso coração. Não importa a circunstância. Sempre ser fiel a Deus vem primeiro. Primeiro lugar na nossa vida é Deus. Lembra o versículo? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus não é buscar o céu.
mas é buscar Jesus enquanto nós estamos aqui, o seu reino. Mas nosso coração precisa ser totalmente de Jesus, assim como o de Paulo era. Porque aí a gente vai ver oportunidade, ao invés de ver desilusão. Paulo, ele viu uma oportunidade quando foi dado a ele o direito de defesa. Ele viu uma oportunidade de evangelismo. Quando Deus te fizer passar por algum problema, veja como uma oportunidade de você evangelizar, de você falar de Deus, de você mostrar Deus na tua vida.